Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira de Cruzeiro em campo na Copinha, de trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2, é o Cruzeiro no ritmo da pré-temporada. Sábado tem estreia, já tem venda de ingresso, o jogo no Mineirão, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira de Cruzeiro em campo, hein? Segunda rodada da Copinha, o Cruzeiro enfrentando o Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Franca e o Cruzeiro buscando a segunda vitória neste grupo na Copinha, depois da estreia com vitória do Cruzeiro. Foi 3-0 para cima na primeira partida do time do técnico Myron César. O Cruzeiro acabou fazendo 3-0 e começando muito bem o jogo contra o Barra de Santa Catarina, e agora buscando essa segunda vitória seguida. A partida às 8h30 da noite em Franca. Como eu disse, terá transmissão do canal X Sports, X Sports, não sei com sinceridade qual que é a pronúncia, e o time sub-20 buscando então esse segundo resultado positivo. Sábado tem o profissional, hein? Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro, duelo com o Pouso Alegre, venda de ingressos rolando, condição especial para sócio. O jogo às 18h30, em sabadão, primeiro jogo do Cruzeiro, estreia oficial do Tite, estreia de Ney Servidá Real. Então, bora lá todo mundo pro Mineirão, quem comparecer aí para colocar um grande público neste compromisso do Cruzeiro, a primeira rodada. Venda de ingressos então, com preço promocional para sócio, que paga R$30 no bilhete à venda, ingresso.cruzeiro.com.br. Programação do Cruzeiro: 2 períodos, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira o treinamento à tarde, no sábado o jogo às 18h30 no Mineirão. O Cruzeiro treinou ontem em 2 períodos e assim vai até quinta-feira. É o ritmo forte da pré-temporada na Toca da Raposa 2, e o Cruzeiro pensando em 2 frentes: em começar bem com o time alternativo no Campeonato Mineiro e em se preparar bem pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no final do mês de janeiro, lá no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro no mercado hoje tem uma importante entrevista, inclusive, porque o Cruzeiro apresenta o Bruno Spindel. Ele é agora o diretor executivo de futebol do Cruzeiro e será apresentado hoje à tarde. 1h tem a entrevista que a TV Cruzeiro vai transmitir, e aí vamos saber sobre todas essas questões aí do Cruzeiro no mercado. Cruzeiro encerrando qualquer possibilidade de saída do Caio Jorge para o Flamengo. Tem também a renovação de Matheus Pereira, conversas acontecendo ao longo desta semana, e a principal movimentação do Cruzeiro no mercado, que é sobre o meia Gerson. O Cruzeiro aí em conversas mais firmes com os russos para tentar destravar esta negociação. Falar, o Pansieri tem notícia de última hora. O Pansieri tá de plantão na Toca da Raposa, a Itatiaia ao vivo, direto da concentração do Cruzeiro, com as últimas notícias do Cabuloso. Fala aí, Pansi, boa tarde. Falo sim, Thiago, um abraço pra você, boa tarde, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui no Rádio Esporte. Estamos aqui desde as 11 horas da manhã, para acompanhar essa atividade que já aconteceu agora cedo, e vai ter mais à tarde, né? Vai ter mais trabalho à tarde com o Tite nessa pré-temporada do Cruzeiro. Mas chamamos atenção, Thiago, para o que disse o Pedro Júnior. O Pedro Júnior foi nosso convidado na última sexta-feira. Ele deu uma entrevista exclusiva aqui na Itatiaia. E o assunto, adivinha? É o Gerson ainda, olha só. Ainda estamos em processo de negociação. Não fechamos valores. Proposta vai, proposta vem. Estamos sempre com diálogo diário com o Zenit.
com representantes do Gerson. Sabemos que a negociação vai se arrastar por alguns dias. Foram as palavras do Pedro Júnior. O que isso significa? Que o Cruzeiro tá fazendo realmente essa carga para contratar o jogador. O Cruzeiro tá colocando tudo na mesa, né? Em termos de negociação, de valor, de tempo de contrato, de projeto, né? Quem acompanha os bastidores aqui da Toca da Raposa, dá para ver que a comissão técnica do próprio Tite sempre faz elogios à estrutura aqui da Toca da Raposa. E isso também é importante para um jogador dessa grandeza. Isso favorece uma negociação para um jogador dessa grandeza. Tem dinheiro? Óbvio que tem. Qualquer profissional, ele também quer ser valorizado. E o Gerson está sendo valorizado. Mas o projeto, o planejamento do Cruzeiro também está sendo analisado pelo Gerson e está sendo analisado pelo pai do jogador, o Marcão Silva, que está aqui em Belo Horizonte desde o fim de semana. E aí, agora é o poder de convencimento, Thiagão, com o Zenit, né? Mostrar pro Zenit que é uma operação que o Cruzeiro aguenta pagar, é uma operação que o Cruzeiro tem grana para pagar, e isso tem um trunfo. Tem aí o Bruno Spindel, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, que vai ser apresentado daqui a pouquinho na Toca da Raposa, no auditório da Toca, e também o Joaquim Pinto, que já esteve na Rússia e conhece quem são esses diretores da equipe do Zenit. Ou seja, ontem resolveu o KJ, Thiagão. Hoje, mais um passo importante para essa contratação do Gerson, que todo mundo sabe é o plano A do Cruzeiro para essa Copa Libertadores, Thiagão. Eu usaria Thiagão. outro plano, viu, Panci? É o plano Pix em euro. É muito Pix, meu filho, pra pagar o homem. Verdade. Mas, Fabrício, deixa eu trazer o Fabrício Guerreiro, tá com a gente na ponta da linha. Você viveu, né, dentro de campo, você várias vezes passou por pré-temporada. Como é que fica a cabeça do jogador? Porque, óbvio, quando você tem uma contratação desse tamanho, o Gerson chegar no elenco do Cruzeiro muda, impacta, né, diretamente, não só alguém que vai perder o lugar para a chegada dele, mas para colocar o Cruzeiro ainda mais forte na briga. Como é que fica a cabeça de quem tá no dia a dia? O jogador acompanha. Você, na sua época, ficava ligado ali nas notícias para saber quem tá chegando, quem tá saindo. Rola essa resenha no vestiário, por exemplo, Matheus Pereira tá aí, renova, não renova? A turma falou, MP10, e aí, como é que é? Vai renovar, não vai? A visão de dentro de campo, a sua análise no Rádio Esportes. Boa tarde, Guerreiro. Fala comigo, Thiagão, beleza? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Rádio Esportes. Thiagão, o jogador, lógico, fica de olho em tudo, cara. A gente fica de olho em tudo. Na minha época ali, a gente ficava de olho, quem tá chegando, quem tá pra sair também. A gente fica triste com companheiros, às vezes, que vão embora. A gente fica preocupado com jogadores que ainda não renovaram. E porque, acima de tudo, você tá na expectativa de viver um grande ano, né? Viver um grande ano. Eu mesmo sempre me preocupei com essa parte de competitividade, sabe? Tá sendo campeão, tá ganhando título, tá bem, que é sempre muito bom, né? Você tá ali disputando o título, tá sendo campeão, é o que fica marcado, é o que te valoriza. E aí a gente fica de olho nas contratações, lógico, né? O pessoal, com certeza, ali tem os caras que estão com essa meta, com esse objetivo de serem campeões. E, será que o Gerson vem mesmo? Aí rola a resenha, né? E aí, irmão, joga pra caramba e tal. Já começam a visualizar algumas jogadas, algumas características, né? E aí, onde é que será que ele vai jogar? Se jogar na meia, aí começa a zoação, né? Ih, o sacana lá. Ô, meu irmão, o homem tá vindo aí pra jogar de meio, o homem tá vindo pra jogar de segundo volante. Isso, eu quero ver. Começa uma zoaçãozinha e quem é da posição, lógico, já começa a ficar preocupado. Mas o que fala sempre é o campo. É o campo que vai mostrar quem é titular, quem não é. Ninguém chega com cadeira cativa, o cara tem um grande nome, vem pra ser titular, sim, mas vai ter que mostrar, vai ter que conquistar o seu espaço aí, né? Porque esse time é um time bem fechado, é um elenco aí bem consolidado e um time que tem um vestiário maravilhoso, né? A galera super unida aí em prol dos objetivos do Cruzeiro. Então é saudável isso e é bom, né? E ajuda, né? Eu ligo o alerta naquele que pode perder a posição para se dedicar mais, e isso faz parte, isso que se forma elencos vencedores, sabe? Isso que aumenta a capacidade do atleta de se superar todo dia e ter que melhorar todo dia um pouquinho, principalmente mostrar nos jogos, para cair na graça da torcida, da imprensa, porque o treinador não vai colocar quem tá mal só porque gosta de fulano, só porque chegou contratado. Eu acho que tem muito de mostrar dentro de campo mesmo e provar que tá sendo merecedor, entendeu? Senão, o treinador acaba aí perdendo o vestiário.
E perde mesmo, né, Fabrício? Tá vendo? É a visão de quem viveu, de quem esteve lá dentro. Pra você aqui do Rádio Esportes, sempre importante ter esse outro lado da notícia, o outro lado da bola com o Fabrício Guerreiro no Rádio Esportes. 12h48, intervalinho rápido pro Pansieri voltar com o que tá rolando agora na toca. Tem apresentação importante, tem a expectativa pra estreia. Cruzeiro joga sábado no Mineirão contra o Pouso Alegre. Começa a temporada oficial do Cruzeirão. A gente joga da Raposa com o Emerson Pansieri. Tem entrevista importante daqui a pouquinho, Pansieri. Daqui a pouquinho, o nosso YouTube também da Itatiaia vai transmitir essa entrevista do executivo Bruno Spindel. 12 anos de Flamengo, Thiago, chegando ao Cruzeiro, já trabalhando ativamente com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, né, com o Joaquim Pinto, um trabalho de experiência do Flamengo que ele está colocando aqui no dia a dia do Cruzeiro. Então vai falar um pouco dessa janela, né? Acho que Caio Jorge é assunto, o próprio Gerson é assunto, outras notícias que saem daqui, Chico da Costa, que está fazendo também testes aqui na Toca da Raposa para ser anunciado, aqueles famosos detalhes burocráticos, mas acho que tem muita informação para a gente trazer também ao longo do dia aqui na Itatiaia. Deixa eu trazer a agenda, Thiago, amanhã tem treino de manhã e de tarde, quinta-feira de manhã e de tarde, sexta-feira o treino é à tarde e no sábado tem a estreia contra o Pouso Alegre às 18h30, Mineirão, Gigante da Pampulha e com promoção de ingressos, R$30 para sócios, é para deixar o Mineirão lotado do jeito que a gente gosta, né, Thiago? Aí você fala, não empurra aí não, com a torcida do Cruzeiro fazendo aquela festa para esse primeiro jogo oficial da equipe na temporada 2026. Aliás, Thiagão, a Federação Mineira que fez várias mudanças já no calendário do Campeonato Mineiro a pedido do Tombense. Mudou o jogo do Cruzeiro na segunda rodada do Campeonato Mineiro. O jogo não mais em Tombos, vai ser no Parque do Sabiá em Uberlândia, né? O jogo seria no Almeidão lá em Tombos. Teve o horário alterado também. O jogo seria na quarta-feira, dia 14, 9h30. O jogo será na quarta-feira, dia 14, 9h30 da noite. Jogo agora em Uberlândia, não mais em Tombos. Portanto, o Tombense, adversário do Cruzeiro, fazendo essa alteração. Alô, Triângulo Mineiro! Cruzeirão estará no Parque do Sabiá na segunda rodada do Campeonato Mineiro. O pessoal já tá falando aqui, inclusive, de meias, né? E alguns falando de jogadores que poderiam chegar para ser ali um reserva do Matheus Pereira. Que é isso, né? Acho que a gente precisa dessa renovação de contrato do Matheus e seria importante o Cruzeiro ter um bom substituto para ele, até considerando que na temporada passada tinham 2 jogadores que eventualmente fizeram a função do Matheus em campo. O Eduardo, que foi contratado para ser o meia reserva e na prática virou volante, né? Porque como meia ele não conseguiu jogar bem. E o Gabriel, que era o atacante reserva, e muitas vezes, quando não tinha o Matheus Pereira, era o Gabriel que entrava para jogar ao lado do Caio Jorge, ali como um segundo atacante. Vocês acham que o Cruzeiro precisa necessariamente ir ao mercado ou pode tentar observar agora no Campeonato Mineiro esses 4 jogadores que a gente tem para o setor, né? Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Cauã Batistella. Se um desses 4 vocês acham que pode ser um bom backup ali para o Matheus Pereira, e em qual vocês apostam mais? Olha, assim, o Cruzeiro vai tentar primeiramente pensar nessa questão envolvendo a renovação, né, Caramujo? Mas é muito importante esse fato do reserva, porque foi algo que o torcedor do Cruzeiro ele sentiu falta. Eu lembro quando o Matheus Pereira chegou, o reserva dele era o Matheus Vital, né? E aí não era lá assim grandes coisas, e aí depois a gente tem a chegada do Eduardo, que não foi um reserva do Matheus Pereira, e acabou que o reserva do Matheus Pereira foi o Gabriel Barbosa em vários momentos. Acho que olhar para as categorias de base nesse tipo de situação, até levando em conta o histórico do Matheus Pereira, né, não é um jogador que se machuca muito, é um jogador que joga vários jogos, então é uma situação delicada, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que é importante ter um grande elenco, eu vejo muita gente cogitando outros nomes, né, e aí você pensa, por exemplo, foi um nome muito falado, que era o Bitelo, que está no Dinamo Moscou. É um jogador cara, uma transação cara. Você vai buscar um jogador, vão pôr aí, se eu não me engano, na casa dos 12, 15 milhões de euros
para ele ser reserva, isso tem um certo peso, né? Eu também acho que seja mais o Caramujo. Eles pediram 25 pro Botafogo ano passado. Então, assim, é um movimento difícil de acontecer. O legal, para mim, tá? O ideal, e aí é a minha forma de ver futebol, não tô falando que todo mundo tem que pensar assim, seria que o Cruzeiro conseguisse, dentro desses meias da categoria de base, e aí eu vou pegar 2 exemplos que estão figurando ali entre esses grupos do profissional, que é Cauã Batistella e Juan Gabriel, trabalhar esses atletas para que eles fossem uma opção ao Matheus Pereira. E aí, ao longo da temporada, eles não teriam tanta pressão assim de ser jogadores que vão resolver. Eu volto a falar do histórico do Matheus Pereira, que é um atleta que não fica tanto tempo fora por lesão. Então, esses jogadores também poderiam ter minutos mais controlados, mas é uma tarefa que o Cruzeiro precisa de pensar. O Matheus Pereira, ele precisa de ter alguém ali para substituí-lo, porque em alguns momentos ele vai acabar precisando de ficar de fora, seja por um controle de carga, seja por questão de suspensão. Mas eu, num primeiro momento, gostaria de ver o Cruzeiro tentando produzir esse substituto dentro de casa, usando jogadores da categoria de base, porque, para mim, esse é o papel também da categoria de base, né? Criar algumas soluções sem que o time precise de desembolsar um dinheiro ali. Então, acho que seria um movimento legal, um movimento de valorização também para a nossa categoria de base, produzir um reserva para o Matheus Pereira dentro das intermediações do Cruzeiro. Dentro desses 4 nomes que você citou, Emerson, Vitinho, Rodriguinho, Juan Gabriel e Batistella, eu já descarto 2 em termos assim de ter potencial de substituir o Matheus Pereira, que são Vitinho e Rodriguinho. Aí, por questão de qualidade, eu acho que eles não têm esse estofo, até mesmo para seguirem na temporada. Creio que são jogadores que em breve vão acabar sendo emprestados, pelo menos, mas, enfim, enquanto estão no clube, claro, precisam ser utilizados da melhor maneira. Agora, no caso dos outros 2, os mais jovens, aí eu já tenho um pouco mais de expectativa. Até gosto, tecnicamente, mais do Juan Gabriel do que do Matheus Pereira, aliás, do Cauã Batistella, né, perdão. Mas, enfim, eu acho que o Batistella é um cara que pode se assemelhar um pouquinho mais ao perfil do Matheus Pereira. Até fiquei muito frustrado, porque naquele último jogo da temporada contra o Santos, no caso do Campeonato Brasileiro, acho que o Batistella poderia ter tido minutos, até em outros momentos também, mas olhando com mais carinho para esse último jogo. O Cruzeiro talvez não tenha tido tanta precisão para usar o Batistella, ele já poderia estar um pouquinho mais preparado para essa temporada. Mas, enfim, tem aí o Campeonato Mineiro, principalmente essas 3 primeiras rodadas, onde parece que o Tite tem uma ideia muito forte de utilizar times alternativos, e a gente espera que haja um maior desenvolvimento, né? É o ideal, como o Pedro falou, é o ideal realmente que esse reserva do Matheus Pereira seja alguém produzido dentro de casa. Mas é uma situação que o Cruzeiro vai precisar ter atenção, porque talvez dentro do Campeonato Mineiro a resposta não seja tão boa desses garotos. É algo que pode acontecer, né? Primeiro eles precisam ser colocados em campo para jogar. Aí a forma como eles vão corresponder já é uma outra história. Mas o Cruzeiro precisa ter atenção, sim, a isso. Não acho que é uma grande carência. A grande carência realmente é um meio-campista, e a gente está vendo que o Cruzeiro está fazendo todos os esforços para trazer o Gerson, mas é algo que o Cruzeiro, em algum momento, pode ser que tenha que se mexer no mercado, porque faz diferença, né? Às vezes até um meia para jogar ao lado do Matheus Pereira, dependendo do jogo, dependendo das circunstâncias, e hoje não dá para a gente dizer que, de fato, há um nome que cause confiança na torcida nesse sentido. Porque se for analisar a questão assim de talento, né? Eu acho que o Batistella é o que tem mais possibilidade, mas é um jogador que precisa ter um desenvolvimento ali físico ainda, na questão da intensidade, né? A gente sabe que ele é um jogador que tem uma batida na bola muito boa ali, ótima visão de jogo, e eu acho que esses jogadores aí, você falou especialmente do Vitinho e do Rodriguinho como jogadores de menor potencial, eu concordo, mas acho que eles talvez estejam mais prontos hoje, né? Se a gente pensar no Cruzeiro para jogar no sábado, por exemplo. Eu penso mais nesses caras sendo titulares do que no Juan e no Batistella. Questão, assim, de estarem mais
preparados mesmo, já terem mais vivência profissional, um pouco mais de idade também. Então, acho que são jogadores que podem ser úteis para o Cruzeiro, até por serem polivalentes, né? O Rodriguinho já jogou em todas ali do meio, o próprio Vitinho também. Então, acho que vale o Cruzeiro observar esses caras. E esse Campeonato Mineiro, ele tem uma característica interessante, que é a gente deve começar jogando com um time alternativo. Depois entram ali os titulares para jogar algumas partidas e ganhar ritmo para o brasileiro. E depois começa o brasileiro e segue o mineiro, né? Então a gente vai ter ainda a oportunidade para alguns garotos. Então eu espero que eles possam aproveitar a chance mesmo, garantir minutos ali, porque se a gente acha soluções no plantel nesse grupo de base e tudo mais, é menos ida ao mercado, né? E a gente fala muito aqui, eu estou vendo até os nomes que o pessoal sugeriu aqui para a contratação de um meia para o Cruzeiro. E eu quero até a opinião de vocês sobre cada um deles aqui. Mas, pô, o John foi um cara especulado no Cruzeiro, mas é muito caro, né? Seria, sei lá, 15, 20 milhões de euros. Você gastar em um cara que chega para ser reserva, não me parece que seja uma coisa que o Cruzeiro está fazendo. O Rafa Sorriso falou: Juan Quinteiro seria um excelente banco para o Matheus Pereira. Vocês gostam? Eu gosto do Quinteiro, mas tem a parte física, né? É um problema que persegue o Quinteiro durante um bom tempo. Ele até teve uma reta final interessante de temporada lá no River Plate, pelo menos olhando a parte técnica, mas enfim, essa questão física dele me deixa com o pé atrás, e também não é um cara tão simples de se trazer, muito pela parte financeira, né? Especialmente o que o amigo pontuou aí, de salário dele, porque é um cara bem valorizado, ainda é um atleta de seleção colombiana, mas tecnicamente eu gosto dele. Eu gostei do combo. Pode Cheeseburger e falar. refrigerante à vontade. E depois reclama que o cara tá gordo. Aí não, pô. Eu gosto do Quinteiro também, é um cara muito técnico, né? Um jogador que, e o amigo até comenta aí, né? Bom cobrador de bola parada, mas tem tudo isso que o Caio ressaltou, né? A parte física acho que é o principal, e ele é um cara valorizado. Teve toda aquela polêmica na transferência dele para o América de Cali, né? Que tiveram valores assim absurdos envolvidos ali por um mecenas, coisa de maluco, até envolvendo helicóptero ou jatinho, um negócio assim, para poder levar o atleta para lá, isso teve. Então também não é um jogador que tenha o entorno dos mais tranquilos. Isso é necessário ressaltar. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que estar atento, sim, no mercado, essa questão de ter uma opção ao Matheus Pereira. Vai ser um cara da base. E só um ponto, Caramujo, nisso que você falou do John, seria o cenário ideal, tá? Mas aí a gente tem que olhar nessa situação também pelo aspecto do jogador. O John faria esse movimento de, depois de uma temporada de valorização, sendo titular no Red Bull Bragantino, de vir ao Cruzeiro para ser reserva, principalmente de um jogador que não se ausenta tanto como é o Matheus Pereira. Isso também tem que ser colocado na conta. Porque o John até tem uma questão ali de versatilidade, ele pode jogar com o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira de 10, quem sabe o John um pouco mais lateralizado, mas tem que olhar também para ver pela ótica do atleta, se o atleta faria esse tipo de movimento. Mas é uma situação também aí que o Cruzeiro vai precisar de estar observando, porque ter um substituto para o Matheus Pereira vai ser muito importante para a nossa temporada. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!